E a nós, neste direto ao assunto, recebemos agora o deputado do CDS, João Almeida, que é também relator desta segunda comissão de inquérito à Caixa. João Almeida, bom dia, muito obrigada por estar nas manhãs 360. Sabemos que o trabalho é extenso, mas pedia-lhe que destacasse as duas ou as três principais conclusões que constam do relatório que propõe aos seus colegas deputados. Assim sendo, eu destacaria três que têm muito a ver com as três áreas que esta comissão analisou. Em primeiro lugar, naturalmente, a atuação das administrações. E naquilo que foi a atuação das administrações, nós verificámos uma série de evidências. Provavelmente a maior é aquela que tem a ver com a concessão de crédito e com a imprudência. A expressão usada no relatório é exatamente aquela que resulta da lei aplicável às administrações dos bancos, que diz que esta administração, ou que as várias administrações, mas muito concentrada na administração liderada por Carlos Santos Ferreira, não foi sã nem prudente. E, portanto, os créditos que foram concedidos sem ter aquela que é a prudência e a responsabilidade que qualquer gestor bancário deve ter, e, por maioria de razão, um gestor bancário de um banco público. Depois, a questão da supervisão. A supervisão ficou muito aquém, mais uma vez, daquilo que deveria ter sido o seu papel, e nem com evidências que foram comunicadas ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal agiu de forma a de alguma maneira impedir que aquilo que aconteceu na Caixa se tivesse verificado. Por fim, aquilo que tem a ver com a responsabilidade política. A Caixa Geral de Depósitos tem um acionista, o acionista é o Estado em representação de todos os contribuintes portugueses, e aquilo que se verificou também é que, mesmo com alertas vindos de dentro da Caixa Geral de Depósitos, fosse da Comissão de Auditoria liderada pelo professor Paz Ferreira, fosse até, por exemplo, na demissão de Almerindo Marques, de administrador da Caixa Geral de Depósitos, com uma carta em que alertava para muitos dos problemas que existiam na Caixa Geral de Depósitos, as tutelas políticas não agiram e não deram às administrações da Caixa nenhuma indicação para que se invertesse essa situação. João Almeida, vamos então por partes, começando pela gestão da Caixa. Portanto, a expressão que consta desse relatório então é que não foi sã e prudente nas decisões que tomou. O que lhe perguntamos é se houve negligência na avaliação de risco ou se terá mesmo havido dolo, isto é, intenção de provocar dano. Eu percebo a pergunta. Há aqui uma questão que é importante esclarecer. As comissões parlamentares de inquérito têm competências muito próprias e, portanto, aquilo que é fundamental nós fazermos é avaliarmos aquilo que é a ação de entidades públicas e procurarmos factos e responsabilidades sobre aquilo que acontece, mas as comissões parlamentares de inquérito não julgam, não têm poderes para julgar. Nem têm poderes criminais. Na lógica mas da separação algum de poderes, indício que indicamos, por isso é que possa levar ao dolo? Encontramos, por isso é que outra das conclusões desta comissão de inquérito é que tudo aquilo que consta do relatório e também, mais importante que isso, toda a documentação que a comissão de inquérito recebeu, que foi muita informação a que até hoje o Parlamento nunca tinha tido acesso em comissão de inquérito nenhuma, deve estar à disposição dos órgãos de investigação criminal para que, na lógica da separação de poderes, esses sim possam avaliar se existiu negligência, se existiu dolo, se existiu eventual gestão danosa e, portanto, aplicarem depois consequências nesse sentido. E é importante que as conclusões do relatório sigam depois para o Ministério Público. O que é que espera que possa acontecer por aí? Não, aí o que espero é que seja feita uma investigação competente e que, havendo, do ponto de vista penal, consequências atribuíveis a pessoas em concreto, que isso aconteça, porque é frustrante às vezes nas comissões de inquérito haver uma investigação profunda que é feita no âmbito político e depois de duas uma, ou não haver consequência dessa investigação ao nível da justiça, ou essa investigação e essas consequências tardarem e, portanto, haver um desfazamento muito grande entre aquilo que é a evidência pública permitida pelos inquéritos parlamentares e aquilo que depois é a percepção dos cidadãos em relação àquilo que efetivamente acontece em função disso. Essas indicações são sobretudo para a administração de Santos Ferreira? Daquilo que foram os factos, isso consta do relatório também, para a administração de Santos Ferreira e não são sequer generalizáveis, portanto foi aponta evidente... Maldonado Gonelha, aponta Francisco Bandeira, aponta ainda Armando Vara... Porque, por razões concretas e objetivas, foram os três administradores que foram referidos na Comissão
ou que aparecem na documentação a que a Comissão teve acesso, como tendo intervenção direta em alguns dos casos mais graves que aconteceram na Caixa Geral de Depósitos, e muitas vezes uma intervenção que não tinha sequer a ver com os pelouros que esses administradores tinham, e que, portanto, se trataram mais de uma gestão de processos que se vieram a revelar ruinosos para a Caixa Geral de Depósitos, e não tanto numa atuação normal enquanto responsáveis por pelouros. É muito duro para o Banco de Portugal e para a Supervisão também, nesta proposta de relatório. Como é que caracteriza a forma como o Banco de Portugal fazia supervisão naquela altura? Não, aquilo que nós caracterizamos, ou que eu caracterizei no relatório, é como uma supervisão essencialmente burocrática. Ontem o deputado Paulo Sá do PCP dizia que, para além de burocrática, se poderia dizer que era sonolenta. Caricaturalmente, eu acho que o Paulo Sá tem toda a razão. E as audições do Dr. Vítor Constâncio, salientando que foi muito diferente da segunda audição da primeira, em que houve respostas, apesar de tudo, mais concretas, embora igualmente insatisfatórias. Aquilo que se percebia é que o Banco de Portugal atuava de forma exclusivamente normativa, ou seja, havia regras, achava que as regras só por existirem iam ser cumpridas, e mesmo quando havia evidência de incumprimento de algumas dessas regras, enviava cartas à Caixa Geral de Depósitos e esperava que a Caixa Geral de Depósitos fizesse, como já aconteceu, já vimos isso no BPN, já vimos isso no BES, esperava a supervisão, esperava que as correções fossem feitas, não verificava e não aplicava consequências, mesmo nos casos em que sabia que isso não tinha acontecido. Outra questão relevante tem a ver com a governance. Houve, durante este período, alterações da governance no sistema financeiro muito relevantes. Uma delas foi a questão dos conselhos de crédito e dos conselhos alargados de crédito passarem a envolver um número superior de administradores. Isso não era apenas para estarem mais administradores nas reuniões, era porque pressupunha que, participando mais administradores, havia um escrutínio maior das decisões e, portanto, que o que aconteceria é que o controle interno aumentava. Aquilo que se verifica da realidade da Caixa Geral de Depósitos é que não só essas discussões não existiam, como os próprios documentos formais da Caixa Geral de Depósitos eram totalmente omissos relativamente às decisões de crédito. As atas diziam que determinado crédito tinha sido aprovado e não faziam sequer referência, por exemplo, já não digo à intervenção dos administradores, mas àquilo que era a oposição de posições que aconteceu muitas vezes entre a área comercial e a área do risco do banco. Essa questão de fazer números está a falar diretamente para Carlos Costa? Não estou a falar, aliás, eu ontem esclareci isso na apresentação. Não é tanto a questão da resposta de Carlos Costa numa entrevista televisiva, é aquilo que se verifica de todo o processo de atribuição de crédito daquele período. Não há evidência de uma única discussão entre administradores sobre um crédito em concreto. E, portanto, não é só o facto das atas serem omissas, ouvidos os administradores, nenhum nos disse que tinha tido uma posição, que tinha levantado objeções, que tinha merecido dos seus colegas uma oposição. Aquilo que se diz é, não, por regra estávamos todos de acordo, se não estivéssemos todos de acordo, desagendava-se o ponto e agendava-se no outro dia, em condições diferentes ou nas mesmas, para que fosse aprovado. Isso é muito pouco do ponto de vista do escrutínio interno ao nível de uma administração de um banco. Essa forma de atuar de administradores de bancos, que é suposto serem responsáveis e são bem pagos para isso é negligente ou é incompetente? Eu acho que aí, mais uma vez, estamos no domínio do apuramento penal daquilo que esteja em casa. Depende do que estivermos a falar. Por regra, diligente não é de certeza. Diligente não é de certeza porque quem está numa administração tem que saber a consequência dos atos que toma e das deliberações nas quais participa. Se isso for causador de prejuízos e se conseguir estabelecer o nexo de causalidade entre a omissão do dever de zelo de um administrador e a consequência que existiu para a instituição, poderemos eventualmente aí estar a falar de negligência. Se existir intenção de prejudicar a instituição, estaremos no domínio do dolo. Isso já é uma questão dos vários níveis ao nível da Justiça. E em relação ao Governo e à relação da Caixa e das administrações da Caixa com o Governo, a que conclusões é que chega? Já há pouco falou também do papel de acionista do Estado, mas concretamente temos responsáveis concretos, membros do Governo? Temos de todos os governos na nomeação das administrações.
Há na Caixa Geral de Depósitos uma tradição de nomeação das administrações e depois de o Governo fazer pouco acompanhamento daquilo que é o exercício dessas administrações. E, portanto, do papel do acionista ser um papel Porque depois quase... passa para o Banco de Portugal. Porque entendo que passa para o Banco de Portugal. Não acho que deva passar, porque nós estamos a falar aqui de vários níveis de defesa, traduzindo para português aquilo que é a linguagem técnica do ring fencing dos sistemas financeiros. O que se passa é que o papel do supervisor é um, o papel do acionista é outro. Cada um tem o seu papel naquilo que são as várias linhas de proteção para que as instituições financeiras não cedam. E, portanto, o acionista não se pode demitir de acompanhar o exercício da equipa de gestão que nomeou. Isso é um plano. Outro plano, e falando diretamente, porque essa suspeita existe, houve ou não indicações concretas de membros do Governo para a aprovação da Caixa de operações de crédito concretas? Houve intervenção direta de membros do Governo em processos concretos. Todos eles são propostas, foram intervenções prejudiciais para a Caixa Geral de Depósitos. Bem, nós também nos concentramos nos processos que correram mal. Deve ser feita a justiça de dizer é perfeitamente possível que governos tenham tido alguma intervenção em processos que não foram objeto da análise da Comissão de Inquérito porque terão corrido bem. Portanto, eu não posso dizer que todos fizeram. Agora, nos mais prejudiciais, um exemplo claro é o caso de Laceda Heartland, há uma intervenção política significativa, direta e indireta. E estamos aqui a falar também de intervenção importante, de que membros do Governo? Direta do Ministro da Economia. Manuel Pinho. Foi do Ministro da Economia, Manuel Pinho. Foi referido que houve várias intervenções de Manuel Pinho no sentido de valorizar o projeto e, valorizando o projeto, de apelar à Caixa Geral de Depósitos para que interviesse, embora aí seja difuso também em que termos e com quem o fez. Portanto, não é possível dizer que o fez nestes termos com aquela pessoa naquele dia. É feita a referência sempre muito em termos genéricos. Mas, para além disso, houve toda uma promoção do projeto e um envolvimento direto do Governo, incluindo do Primeiro-Ministro, naquilo que era a atração do projeto para Portugal. E aí poder-se-ia dizer, mas é ou não é importante Portugal poder trazer um investimento estrangeiro para uma fábrica de um setor que se considerava liderante? Seria se o investimento estrangeiro não tivesse uma característica muito especial. É que era investimento estrangeiro porque vinha de uma empresa de Barcelona, mas era totalmente financiado pela Caixa Geral de Depósitos. Portanto, investimento estrangeiro totalmente alavancado por um banco português tem características substancialmente diferentes de um verdadeiro investidor externo que traga para Portugal investimento que não seja apenas alavancado num banco público português. Aí falha o Governo e falha depois a supervisão. E falha a administração do banco. Porque sim, no intermeio falha a administração do banco. Há uma coisa muito importante no processo Laceda. O processo Laceda é um projeto que é financiado através de Project Finance. O Project Finance implica uma série de diligências, o que normalmente são as due diligence, que demoram tempo a fazer, porque implicam, para se financiar um projeto desses, conhecer muito bem a realidade de quem está à frente do projeto que se pretende financiar. O que é que aconteceu com o Laceda? Enquanto essa due diligence corria, e enquanto se avaliava qual era a situação da Laceda, a Caixa foi fazendo vários empréstimos temporários, empréstimos de prazo mais curto, o que fez com que, quando a decisão foi tomada, já havia um comprometimento muito grande ao nível financeiro, e esse comprometimento foi avançando ao ponto da Caixa depois, tal como aconteceu noutros casos, como o caso de Valdelobo, a Caixa, às tantas, está como financiador e como acionista destes projetos, o que naturalmente desgradua a posição da Caixa Geral de Depósitos como credor, porque a partir do momento em que entra no capital, fica numa posição mais frágil para conseguir ressarcir-se desses créditos. Outro caso muito mediático, talvez o mais mediático, foi de João Berardo. Que conclusões é que chega no relatório sobre o empréstimo, que estamos a falar de 350 milhões de euros para comprar ações do BCP? Muito importante, que tem a ver com o momento inicial. Ao contrário daquilo que foi dito na Comissão de Inquérito pelo próprio, a Comissão de Inquérito conseguiu provar que não foi a Caixa Geral de Depósitos que foi pedir a José Berardo para lhe emprestar dinheiro. O pedido vem dele para se financiar. Aqui há uma questão relevante. O caso Berardo é um caso que faz parte de um conjunto
que tem a ver com aquilo que foi sendo discutido como sendo o processo de assalto ao BCP. O que se passa é que há vários financiamentos muito significativos para a aquisição de ações do BCP, de pessoas que ganham participações, que conseguem ter participações qualificadas no BCP. Estamos a falar de Berardo, estamos a falar de Investifino, estamos a falar de Góis Ferreira. Portanto, são vários financiamentos que a Caixa aprova nesse sentido e que fazem com que a Caixa esteja envolvida no processo de guerra que existia na altura, de guerra pelo controle da gestão do BCP. Guerra essa que depois chega a envolver, aí eu acho que é provavelmente o caso da tempestade perfeita em relação a esta comissão de inquérito, porque acaba por envolver a supervisão e acaba por ser numa reunião no próprio Banco de Portugal e por intervenção do Banco de Portugal que há aqui uma alteração daquilo que era o equilíbrio de forças nesta guerra de poder, porque por um lado o Banco de Portugal diz a Filipe Pinhal e a Jorge de Beck que provavelmente a idoneidade não lhes vai ser reconhecida, ao mesmo tempo recebe os acionistas principais da Caixa Geral de Depósitos, sendo que alguns deles só eram acionistas principais do BCP, aliás, só eram acionistas principais do BCP porque a Caixa Geral de Depósitos lhes tinha emprestado dinheiro. Também era acionista do BCP. Não era, além da Caixa, ia chegar lá também, além da Caixa já ser acionista do BCP, fruto daquilo que tinha sido o desmembramento do Sotomayor e que tinha feito com que a Caixa Geral de Depósitos ficasse ela própria com uma participação no BCP. E nessa altura é inacreditável que o Banco de Portugal não tenha identificado um risco sistémico quando o Banco Público está de tal forma envolvido naquilo que é a realidade de um banco privado e não só estava envolvido do ponto de vista da participação de capital que tinha direta e indiretamente, que era muito grande, mas estava envolvida porque grande parte dos acionistas que tinha financiado estavam de um dos lados da guerra de poder no BCP. Acha que aí houve negligência do Banco de Portugal? Houve certamente uma omissão do dever de supervisão, porque aqui estamos a falar de algo que é superior à mera supervisão da atividade corrente da Caixa. Estamos a falar de um risco sistémico, que é uma das responsabilidades maiores do supervisor, é identificar esses riscos sistémicos e intervir nesses casos. O que é que espera deste relatório em termos da aprovação dos deputados no Parlamento? A receptividade ontem foi boa. O trabalho da Comissão foi muito diferente daquilo que tem acontecido noutras comissões e até comissões sobre o setor financeiro. Eu acho que houve um esforço de consensualização do objeto. Isso é importante para que uma comissão de inquérito corra bem. Todos concordarem com aquele que é o objeto da Comissão, e devo dizer, houve um compromisso muito grande de todos os partidos na obtenção de esclarecimentos, de provas, de evidências que permitissem agora fazer este relatório. Portanto, eu acho que aquilo que foi determinante foi toda a Comissão trabalhar no mesmo sentido. Isto aconteceu em alguns casos no passado, aconteceu na Comissão do BES, aconteceu na Comissão do BPN, noutros não aconteceu. Não aconteceu na primeira Comissão da Caixa. Não aconteceu na primeira Comissão da Caixa, não aconteceu na Comissão do BANIF. Portanto, há diferenças. E agora, o relatório, e percebemos ontem pelo debate, há quase esse tal consenso. O que é que vai acontecer a seguir, depois de aprovado o relatório? Que consequências, que seguimento é que pode ter tudo aquilo que foi apurado? Eu acho que o facto de ser um relatório que aponta claramente o que esteve em causa e que não é um relatório nem de fação do ponto de vista partidário, não há aqui ajustes de contas partidários, nem é de fação relativamente aos intervenientes. Não é um relatório que defenda o Banco de Portugal contra a administração, defenda a administração contra o Banco de Portugal, ou que defenda os governos ou que os governos. Faz uma análise muito objetiva e também subjetiva, necessariamente, sobre cada um dos intervenientes. Eu acho que isso aumenta a responsabilidade das entidades públicas agirem. Nós temos também, no relatório, as recomendações, e algumas das recomendações têm a ver com questões fundamentais para o futuro. Na supervisão, não se percebe porque é que o Banco de Portugal, que falhou tanto, não fez uma reflexão aberta, pública e transparente, como fizeram os bancos centrais noutros países. O relatório cita os casos da Holanda e da Irlanda, onde isso aconteceu. É fundamental que o Estado e os governos definam muito bem o que é o exercício do papel do acionista e qual é a emissão da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, no futuro há essa responsabilidade também. Acha que, por exemplo, a esquerda vai entrar nesse debate?
Acho que há um consenso relativamente alargado em Portugal para a importância do papel de um banco público pelas características que tem a nossa economia e, portanto, isso deve ser retirado também da questão ideológica. Não é uma questão exclusivamente ideológica. Uma economia aberta como a portuguesa, participante numa união económica e monetária, mas participante com uma percentagem bastante reduzida. Se não tiver um banco público português, está muito mais exposta a decisões que têm os centros desviados e, por exemplo, para as pequenas e médias empresas, dificilmente conseguiria o financiamento que é necessário numa economia que é muito subcapitalizada, como é o caso João da Almeida, nossa. mas as conclusões desta comissão de inquérito só terão razão de ser se o processo tiver seguimento também na Justiça? Obviamente, nós sabemos que parte dele já tem, e fomos informados disso, que já há investigações sobre esta matéria. Mas a expectativa que temos é que o trabalho que fizemos ajude a que a Justiça possa ser mais efetiva e mais célere, porque essa é uma característica fundamental da Justiça. Mas não estão já prescritas muitas destas práticas? Temos 30 segundos para terminar. É preciso avaliar, nas práticas de gestão, essa já foi questionada a atual administração da Caixa, também no Parlamento, e é uma das questões fundamentais, é a Caixa saber defender-se no sentido da melhor interpretação jurídica possível para que possa ser apurada e haver consequência para essa responsabilidade. Hoje, neste Direto ao Assunto, recebemos João Almeida, deputado do CDS e relator da nova Comissão de Inquérito à Caixa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.